a tristeza em esperança. Transforme tristeza em esperança. O cristão, ele se entristece também. O cristão, ele é um ser humano. Ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. A alma, ela é a sede das suas emoções. E ninguém está o tempo todo alegre, ninguém está o tempo todo triste. Quando acontece isso, há uma patologia aí. E há pessoas que ficam em um estado que permanecem tristes. Mas nós podemos encurtar alguns períodos de tristeza e transformá-los em alegria. E eu queria ver com você, à luz da experiência de um homem de Deus chamado Neemias, como nós podemos fazer isso. Neemias capítulo 1 e verso 4 é o texto primeiro que nós queremos ler nesta noite. Neemias 1 e 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A reação de Neemias ao ver Jerusalém destruída foi somente chorar. Naquele momento, a tristeza foi tanta que Neemias não teve forças para nada. Neemias não sabia o que fazer, nem por onde começar. Mas ele não podia demonstrar tamanho desespero para não desanimar o povo de Deus. Então, ele teve que tomar a decisão de fazer algo por Jerusalém. A Jerusalém destruída, ela simboliza a situação que muitas famílias, igrejas e vidas que estão sendo oprimidas. Neemias representa o servo ou a serva de Deus que vê a situação e se entristece. Fica então no dilema de se desesperar ou dar esperança para aqueles que precisam. Creio que nós nunca vivemos um tempo em que precisemos tanto de esperança como o tempo presente. Primeiro, que vivemos uma situação que nunca houve, pelo menos na nossa existência. Tivemos aí outras grandes pandemias. Essa não é a primeira que assola o mundo, talvez a primeira nos últimos 100 anos. Não sei quando aconteceu aí a gripe espanhola, mas é a primeira que nós estamos vivenciando assim de perto. E há um momento em que nós precisamos transformar essa tristeza em esperança. Não é que nós não vamos nos entristecer. Isso é um sentimento normal e natural. Mas nós não vamos ficar sentados em cima da tristeza. Não podemos ficar sentados em cima do choro. Temos que transformar tudo isso em esperança. Em esperança. Por pior que seja uma situação, vale a pena ter esperança.
A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5. Quando estamos tristes, você sabe que alguém muito triste não consegue nem pensar. Parece que a mente, ela tem um bloqueio. Por isso, precisamos aprender como alimentar a esperança em situação de desespero. E quantas pessoas hoje estão sem esperança? Quantas pessoas à nossa volta estão sem esperança? Neemias, no capítulo 2, verso de 1 a 5. Coloca aqui para a gente, Nilton. Vamos ver o que Neemias fez. Qual foi o primeiro passo que ele fez para transformar tristeza em esperança? Qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não está triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas casas, as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Há uma frase tão simples que segue agora. Mas essa frase simples, ela faz toda a diferença. Neemias disse: então, orei ao Deus dos céus. Neemias, ele não responde imediatamente à pergunta do rei: que me pedes agora? Antes de responder, antes de agir, Neemias diz: então, orei ao Deus dos céus. Verso 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Às vezes, como está escrito na Bíblia, nós não percebemos a distância do tempo, e a gente acha que a coisa aconteceu, mas veja que entre a pergunta do rei e a resposta de Neemias há um tempo para a oração. Há um tempo para a oração. Nós precisamos sempre na nossa vida encontrar um tempo para buscar a Deus. Se estamos tristes, a primeira situação, a primeira pessoa a conhecer essa tristeza é o nosso Deus. É buscarmos em oração, é dizermos a Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua orientação. Neemias olhou para a situação de Jerusalém destruída e ele chorou. Talvez você tenha chorado pelo Brasil, talvez você tenha chorado pelo estado de Pernambuco, talvez você tenha chorado por um parente próximo seu, talvez você tenha chorado por alguém dentro da sua casa, talvez você tenha chorado por um pecado que tenha cometido, talvez você tenha chorado porque a tua família está vivendo uma situação difícil. Neemias chorou, mas não permitiu que a tristeza se instalasse. E para isso, ele orou. Ele orou.
Ele era copeiro do rei, ele tinha influência, mas ele orou. E meus queridos amados, Neemias era tão ligado com Deus. Às vezes, o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses: orai sem cessar. E alguém pergunta: mas como é que eu vou orar sem cessar? É elevar o seu pensamento a Deus. Sempre que você eleva o seu pensamento a Deus, você está em oração. A gente não só está em oração quando a gente fala, mas a gente está em oração também quando a gente pensa. E a Bíblia diz: orando em todo o tempo, porque os dias são maus. E Neemias vai à presença do Senhor. Meus irmãos, a oração, ela traz a esperança que precisamos para vencer. A oração, ela renova as nossas forças. Quantas vezes você já não procurou o Senhor, triste, abatido, e depois de orar você sai renovado? A oração, ela traz a esperança que precisamos. Quando você não pode fazer nada além de orar, então ore. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes de fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, tome um tempo de oração. É a oração que traz o poder para alcançar o impossível. Você ora antes de resolver seus problemas? A oração deve estar em primeiro lugar. Segunda atitude de Neemias, versos 6 a 9, capítulo 2. Neemias capítulo 2, versos 6 a 9. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um tempo certo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que é que nós vemos nesse texto? Qual é a atitude de Neemias após orar? Após orar, Neemias bateu nas portas certas. Após orar, Neemias bateu nas portas certas. Neemias aprendeu a aproveitar as oportunidades. A rainha também estava presente. E o momento era propício para sensibilizar o rei. A rainha estava ao lado dele. E Neemias pediu ao rei um tempo para realizar a obra de restauração dos muros. Mas ele não pediu só um tempo. Ele pediu também o material que ele precisava. E o rei não somente permitiu, como também patrocinou a reconstrução da cidade santa. Neemias sabia que ele precisaria de muitos apoiadores. Por isso pediu cartas ao rei para os governadores que estavam lá no caminho para Jerusalém. Ele pediu uma carta para o guarda da floresta real que ele fornecesse madeira. Também levou uma escolta de soldados ao rei, cavaleiros, para fazer sua segurança na viagem. Com essas cartas, por onde Neemias passasse, as portas seriam abertas.
Jesus prometeu que batei e abre-se-vos-á. E quem bate, abre-se-lhe-á. Mateus 7, 7 e 8. Precisamos parar de ficarmos lamentando e aprendermos a bater nas portas que estão diante de nós. Quando alguém chega para mim e diz: pastor, ore para que Deus abra uma porta de emprego, eu oro dizendo: olha, a porta já está aberta, só falta você encontrar. Porque Deus já abriu. Porque nós já fomos em Cristo abençoados com toda a sorte de bênçãos. Então a bênção que você quer já te foi concedida. Você precisa aprender a bater na porta certa. Bater na porta certa. Existem portas que só estão esperando o seu batido. Ela não está trancada. Ela não está de chave. Ela está só esperando que você faça isso aqui, ó. E ela vai abrir. Só um toque. Deus já deixou ela pronta esperando você. E ela está precisando só um toque para ser aberta. Só um toque. Certa vez, eu aprendi que depois de uma porta sempre haverá outras. Ou seja, depois que uma porta se abre, outras portas se abrirão. Às vezes, a dificuldade é só encontrar a primeira porta. Depois da porta da sala, vem a porta da cozinha, dos quartos. Você está batendo nas portas certas? Às vezes você recebe não porque está batendo na porta errada. Terceira coisa. Primeiro Neemias ora. Depois da tristeza ele ora. Depois da oração ele bate nas portas certas. Ele aproveita a oportunidade. Terceiro, Neemias avalia a situação. Capítulo 2, versos 11 a 18. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E virando entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora e o que fazia. Porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos
para o bem. Próximo passo de Neemias foi ir até Jerusalém para ver pessoalmente o que estava acontecendo lá. E se você ligou-se na leitura, tem uma frase que Neemias vai dizer: eu não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no meu coração. Só depois de olhar como estava a situação é que Neemias declara. Se Neemias tivesse transmitido a sua tristeza para o povo não teria se animado para ajudar. Por isso, antes de agir, nós precisamos aprender, nós devemos avaliar a situação. Antes de agir, nós temos que tomar ciência de como está a situação, saber o momento certo para qualquer atitude. Muitas pessoas erram por precipitação, entrando em lutas que não estão preparadas para entrar, ou fazendo conta que não tem condições de pagar. Jesus ensinou que antes de qualquer investimento ou batalha, precisamos parar para calcular. Precisamos ter a certeza do que vamos encontrar. Quarta coisa que Neemias faz: ele conta com a poderosa mão de Deus. Tem um pastor amigo meu que ele gosta muito de dizer que a boa mão do Senhor esteja sobre você, que a boa mão do Senhor seja contigo. Neemias soube contar com a poderosa mão de Deus. Verso 19 e 20. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Meus irmãos, eu creio que quem vai mudar essa realidade que nós estamos vivendo, quem está mudando, é o povo de Deus que habita esse país. É o povo de Deus que ora, é o povo de Deus que se levanta pela madrugada, é o povo de Deus que está ao meio-dia, é o povo de Deus que está às 7 horas da manhã, é o povo de Deus que está com os joelhos no chão, clamando, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia desta terra. Muitas vezes nós esperamos a solução daqueles que estão lá em Brasília, mas a solução vem do povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. O povo de Deus tem orado e a resposta tem chegado. Nós vamos viver um novo tempo, sim, em nome de Jesus. Nós vamos viver um tempo de colheita, porque nós estamos semeando agora, e a Bíblia diz que aqueles que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Nós vamos viver sim um tempo de colheita farta e de colheita grande. Vamos transformar tristeza em esperança. A palavra de Deus nos promete que nenhum há que possa livrar alguém das mãos de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Então creia que a sua vida está nas mãos de Deus. Não importa o que fizer o homem,
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A resposta de Neemias para aqueles que não acreditavam foi: a boa mão do Senhor está comigo. Neemias conseguiu vencer a tristeza em seu coração e transformou o desespero do povo em esperança. Graças a isso, conseguiu restaurar a cidade de Jerusalém e com muita alegria louvaram ao Senhor. Sua situação de tristeza foi transformada em júbilo por sua vitória. Se tivesse deixado a tristeza tomar conta do seu coração, nada teria sido feito. Os muros não teriam sido reconstruídos. Meus queridos amados, assim como um motorista que dirige à noite não pode focar o olhar nos faróis do carro que vem, se você dirige, você sabe o que eu estou falando? Se você focar a luz do farol no carro que vem em sentido contrário, você vai perder completamente a visão. Você não vai ver nada. Assim também precisamos aprender a direcionar os nossos olhos para a esperança que vem de Deus. Se olharmos somente os problemas, ficamos limitados a Ele e não conseguiremos ver além deles. Vamos ofuscar a nossa visão. Mesmo que tudo pareça difícil, continue esperando contra a esperança, até que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso querer. Nunca desanime, mesmo que o homem não haja, mesmo que humanamente você não veja a solução, nunca desanime, porque Lucas 1,37, irmão Oswaldo, diz o quê? Para Deus não há impossível. Não há. Então, se você está triste, comece a buscar a face do Senhor. E lembre-se, a boa mão do Senhor está sobre você. Fica de pé em nome de Jesus. Nós queremos orar nesse instante. Entendo que todos que estão aqui já têm uma experiência de transformação com Jesus. Mas se há alguém que não tem, quer nesta noite entregar sua vida, levanta a mão dizendo: pastor, eu quero entregar a vida para Jesus. Eu quero cumprimentar uma pessoa muito especial que eu conheci hoje, o Augusto César, né? Então, o Augusto César veio hoje para conhecer o pastor Jorge. Então, Deus abençoe a vida do Augusto César. Ele está ali com a mamãe dele. Deus abençoe, é um garotinho. Prazer enorme conhecer o Augusto César hoje. Meus irmãos, eu sei que o tempo é difícil, mas precisamos transformar a tristeza em esperança. Não olhe no farol que vem contrário, olhe para o alto. Eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, sintam-se abraçados em nome de Jesus. Edilane, Deus abençoe, glória a Deus. Ana Karina, Deus abençoe, glória.